E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Professor Sérgio Alfieri aqui para mais um vídeo sobre direito processual civil. Nesse vídeo, nós vamos encerrar o nosso bate-papo sobre litisconsórcio. E nesse último vídeo, o tema que ficou faltando falar é sobre os defeitos, eventuais nulidades geradas no processo pela não formação do litisconsórcio. Não saia daí! Olha só, esse tópico ele é relativamente simples da gente entender. O que precisa ficar claro é o seguinte: nós já sabemos que existe uma espécie de litisconsórcio chamada de litisconsórcio facultativo, em que a formação do litisconsórcio fica a cargo do autor. Ou seja, a formação do litisconsórcio facultativo é uma mera opção do autor. Naqueles casos que a gente estuda lá no Código Civil, aliás, no Código de Processo Civil, mais especificamente no seu artigo 113. Ok? Então, lá no artigo 113 do CPC, você tem os casos envolvendo o litisconsórcio facultativo. Por outro lado, nós temos o litisconsórcio chamado de necessário. Nesse litisconsórcio, a sua formação é obrigatória. Então, o litisconsórcio ele será necessário em algumas situações já trabalhadas por nós em vídeos anteriores, como, por exemplo, quando a lei exigir a formação do litisconsórcio. E aí eu te pergunto, se o processo tramita e não houve formação do litisconsórcio, isso é causa de algum tipo de nulidade? Isso é causa de algum defeito? Então vamos conferir. Vem comigo para a tela. Então olha só, primeiro a gente tem que entender o seguinte: o litisconsórcio, naquele caso, ele é um litisconsórcio facultativo, ou seja, a formação do litisconsórcio é uma opção. É uma opção do autor. Porque veja, se o litisconsórcio for facultativo, ele vai ser uma opção do autor. Ele pode ou não ser formado. Portanto, dentro de um processo, imagine o seguinte caso: o litisconsórcio poderia ter sido formado, ok? Era uma espécie aí do 113. Mas o autor, por opção dele, resolveu não entrar com a ação em litisconsórcio. Isso vai gerar algum tipo de prejuízo? Resposta: não há prejuízo. Não há prejuízo na não formação. Olha só, a regra, portanto, é extremamente lógica. Se o litisconsórcio facultativo ele é uma opção do autor, em alguns casos pode ser que o autor vislumbre que o litisconsórcio mais vai atrapalhá-lo do que ajudá-lo. Então o que ele faz? Ele resolve ingressar com a ação sem litisconsórcio. Ora, como é que nós poderíamos então cogitar de nulidade, de defeito processual, se a vontade do autor é que manda nesse caso? O autor não poderia ser apenado com alguma nulidade ou com algum defeito por exercer uma faculdade que a própria lei confere a ele. Ok? Portanto, no litisconsórcio facultativo não existe qualquer vício na sua formação ou não formação dentro do processo. Agora, nós também sabemos que ao lado do litisconsórcio facultativo, nós temos o litisconsórcio necessário. Aquele litisconsórcio cuja formação é obrigatória, seja por uma imposição da lei, seja porque a relação jurídica de direito material entre as partes é indivisível. Lembra sempre do exemplo que a gente trabalha do casamento, né? Ação anulatória de casamento. Não dá para entrar com uma ação anulatória contra a esposa e deixar o marido de fora, tá certo? Eu entro contra os dois. Muito bom. E aí, nesse caso, eu te pergunto, tem vício? Vem comigo para a tela. Dá uma olhada. Se eu estou diante de
um litisconsórcio necessário, é porque a formação do litisconsórcio ela é obrigatória. Então, a formação é obrigatória. Não existe aqui que se levar em consideração a vontade das partes. E aí eu preciso dividir o litisconsórcio com você em dois momentos. Antes da sentença, antes do juiz sentenciar o processo e depois da sentença. Ou seja, depois que o juiz sentenciou o processo. Olha só como vai funcionar. Se nós estamos antes da sentença, imagina a seguinte situação. O processo começou, autor apresentou petição inicial, réu apresentou contestação e num dado momento o juiz percebeu que naquele caso havia um litisconsórcio necessário. Ou seja, deveria haver um litisconsórcio no caso, mas ele não foi formado. O autor, o réu e o próprio juiz comeram bola. Só que o juiz ainda não deu sentença. O que o juiz deverá fazer? Simples. O juiz deverá mandar o autor aditar o pedido. Aditar o pedido. Sabe por quê? Para incluir o litisconsorte que está faltando. Entenderam? O juiz vai determinar que o autor corrija o problema. Fala, autor, você comeu bola, cara. Porque esse processo aqui, a formação do litisconsórcio é obrigatória e você não formou. Ok? Então, pode aí editar o seu pedido para incluir o litisconsorte faltando. Professor, e se o autor se recusar a fazer isso? Ora, muito simples. Extinção do processo. Ok? Extinção do processo. Você percebe então que nesse caso, se nós estamos diante de um defeito dentro do processo, o novo Código de Processo Civil, ele privilegia a ideia de que nós temos que tentar salvar o processo sempre que possível. Então, a partir do momento que o juiz detectou a falta de um litisconsórcio necessário, ele manda que o autor corrija o problema. Se o autor nada fizer, o processo será extinto, porque, repito, trata-se de um litisconsórcio cuja formação é obrigatória. Agora, professor, e se o juiz proferiu sentença e ninguém viu que estava faltando litisconsorte? Como faz? Vem comigo para a tela. Se nós estamos depois da sentença, ou seja, todo mundo comeu bola, ninguém deu falta do litisconsórcio, eu preciso dividir com você o seguinte. Esse litisconsórcio, ele é um litisconsórcio unitário ou ele é um litisconsórcio simples? Ué, professor, mas tem diferença? Tem diferença. Sabe por quê? Porque o código diz que se o litisconsórcio for unitário, a sentença é nula para todo mundo. Se o litisconsórcio é unitário, a sentença será nula para todo mundo. E se o litisconsórcio for simples, professor? A sentença será ineficaz. Para quem? Para o ausente. Nula para todo mundo, ineficaz apenas para o ausente. Conseguiu então perceber que aqui nós temos uma sutileza do CPC? E você percebe que se a gente não entende as classificações do litisconsórcio, nós jamais conseguiremos entender essas regras de formação do litisconsórcio.
Tudo bem? Espero que a matéria, meus amigos, tenha ficado clara. Esse tema também é super importante, vive caindo em provas e concursos. Se você ficou com alguma dúvida sobre litisconsórcio, manda sua mensagem para mim, ou aqui pelo canal, ou pelo Facebook, pelo Instagram. Entre em contato comigo nas minhas redes sociais, que com certeza eu vou te responder com o maior prazer. Tá bom? Meus amigos, obrigado pela atenção, forte abraço e bons estudos!